Olá, pessoal do terceiro ano. Vamos agora para a quarta semana da PET volume 3, né? Então, vocês vão pegar, por favor, o caderno de vocês, quem estiver fazendo no caderno, quem estiver fazendo na apostila, pega a apostila. É necessário que se faça o cabeçalho. Aí vocês vão colocar PET volume 3, quarta semana. Vão colocar o tema, né? O tema está aí, ó. Afirmação da superpotência dos Estados Unidos e da União Soviética, que vai da página 99 à página 102. Então, vocês vão colocar nome direitinho, série, turma. Vão copiar só a pergunta e a resposta. Não tem necessidade de copiar os textos, porque vocês vão responder as questões com base nos textos, tá? Então, a afirmação dessa superpotência, só para vocês terem uma ideia, né? Vocês estudaram nas semanas anteriores sobre a Segunda Guerra Mundial. Vocês viram que ao final da Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou bipolarizado, ou seja, o mundo foi dividido em dois blocos econômicos: o capitalismo, sobre o domínio dos Estados Unidos, e o socialismo sobre o domínio da União Soviética. E aí a gente vai ver em todos os textos mais informações sobre essa bipolarização e como que cada um desses blocos fizeram para se desenvolver, né? Se industrializar e sair na frente do outro, porque o objetivo deles era se firmar como potência, ser o maior, né, dentre todos, né? O mundo praticamente ficou girando em torno desses dois blocos, capitalismo e socialismo. Então, vamos ver aí o primeiro texto, que vocês vão fazer a leitura. Vocês vão perceber que eu já deixei grifado o que é a resposta do texto. Então, esse primeiro texto, ele vai falar sobre a Grande Depressão, né? O que foi a Grande Depressão? Lembra que nós estudamos lá sobre a crise de 1929, né? Da Bolsa de Valor de Nova York, né? Que muitas pessoas foram à falência, tal. Logo em seguida veio a Segunda Guerra Mundial. Assim que terminou a guerra, tinha necessidade de recuperar a economia. Então, a União Soviética lançou, né, os planos quinquenais, que era um planejamento, né, para industrializar os países num prazo de 5 anos. Então, para que não houvesse mais desemprego, para as estratégias que foram utilizadas, né, como que isso foi implantado. Então, esse texto trata desse assunto que vocês vão ler com bastante atenção, né? Aqui embaixo também tem grifado outra resposta dentro do texto. E vem a nossa primeira pergunta, que você vai copiar a pergunta e a resposta. O que permitiu a relativa imunidade soviética à depressão econômica da década de 1930? A União das Repúblicas Socialistas Soviética entrava numa industrialização ultra rápida e maciça sob seus novos planos quinquenais, que era o planejamento, né, de industrializar dentro de 5 anos. Isso que eles iriam utilizar para esse desenvolvimento. 2. Explique por que o modelo soviético despertou a atenção dos analistas econômicos da década de 1930. Qual era o segredo desse sistema soviético? Né? Eles queriam, os economistas queriam saber qual é o segredo. Pode ser, ia
aprender alguma coisa com ele? Será que dava para aprender alguma coisa com ele de como se industrializar? Ecoando os planos quinquenais da União Soviética, o plano e o planejamento tornou-se a palavra da moda na política e também na economia. Tanto é que economistas e analistas da época passaram a estudar de que forma que isso seria feito, né? De que forma que eles utilizariam esses planos, quais os setores que eles iam priorizar para que voltasse a ter novamente desenvolvimento. Vamos agora para a leitura do segundo texto. Vocês vão ler também com bastante atenção, né, para responder a questão que vem logo abaixo. Não vou ficar lendo o texto, senão o vídeo fica muito longo, tá? Então vocês vão ter a oportunidade de ler e já fazer de forma dirigida a resposta. A questão sobre o texto que vocês acabaram de ler. Discuta com seus colegas contradição apontada por Roosevelt entre o projeto socialista e o regime stalinista. Então, o que é uma contradição? É uma coisa contrária. O que um fez, o outro fez de forma diferente, né? Eles tinham projetos diferentes, contraditórios, né? Oposto um do outro. Então, o projeto socialista dos planos quinquenais exaltava uma pessoa e fazia um super-homem com qualidades sobrenaturais semelhantes a de um deus. Enquanto que o regime stalinista militarizava a sociedade, nacionalismo extremo, perseguia opositores e a ação governamental baseada no arbítrios do líder. Vocês veem completamente contrário. Enquanto um focava em uma única pessoa, o outro focava em toda a sociedade. Aí vem aí também um texto sobre a Revolução Socialista Chinesa, lá na China, né? Como que foi a Revolução Socialista lá? Então, é um texto bem extenso que vocês vão ter que fazer a leitura com bastante atenção para poder responder as questões que vêm logo a seguir. Vocês estão vendo que é um texto que traz bastante informação. E em seguida vem um outro texto de base para resposta das perguntas. Vocês podem ver que eu grifei, né, o que vai ser a resposta das perguntas. Então, não vou fazer a leitura porque eu vou estar indo lá na resposta, né? Então, a primeira pergunta sobre esse texto. Em que se baseava, segundo o texto, a expressão Guerra Fria? A gente já estudou lá também sobre a Guerra Fria, né, nas PETs anteriores. Então, a Guerra Fria foi um período entre guerras, após a Segunda Guerra Mundial, que havia formado já os dois blocos, o capitalismo e o socialismo. Então, eles eles não se enfrentaram com armas, eles ficaram no campo da disputa, né, de forma ideológica, falando que tinha armas, que poderia destruir, né, o outro bloco. Então, não foi um confronto armado, ficou só no campo das ideias, no campo das ameaças. Então, aí está a resposta. Num princípio fundamental, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial,
e particularmente a partir de 1949, ano em que a União Soviética produziu a sua primeira bomba atômica. Tamanho era o poderio militar nuclear dos Estados Unidos e da União Soviética, que evitavam se destruir, passando a se chocar diplomaticamente em locais onde não havia riscos de conflito nuclear. Essa seria a equação básica para as relações internacionais, e na medida em que o conflito Estados Unidos e União Soviética é ideológico e de aniquilação mútua, o mundo teria que se posicionar entre um ou outro, formando áreas de influência e blocos diplomáticos. Então, ficou só no campo das ideias, só da ameaça, né? Então, nessa época aí também, durante a Guerra Fria, houve, né, um desenvolvimento muito grande, o desenvolvimento espacial, né? Foi aí nessa época que houve, né, a primeira nave a lançar, né, e muitos outros avanços tecnológicos. Então, o conflito era só ideológico e diplomático, sem haver armas, sem haver ataque, né? Foi nessa época também que foi criado a ONU, a Organização das Nações Unidas, né? A número 2, que forma a propaganda oficial reforçou a percepção dicotômica da Guerra Fria. Então, a resposta está aí. A propaganda incutia em ou outra população era que, enquanto uma nação tentava se defender, a outra se expandia, e tudo não passava de uma formidável luta entre a liberdade e a tirania, a defesa da paz contra o expansionismo militarista. Então, eles procuravam pessoas, né, para se tornar seus aliados, e tudo de forma certa. Quem já assistiu algum filme, né, de espionagem do 007, vê que eles infiltravam espiões, né? Os Estados Unidos infiltravam na União Soviética para descobrir quais eram os armamentos bélicos que estavam sendo produzidos, né? Então é aquela coisa assim, é como se você tivesse um vizinho, você não desse certo com esse vizinho seu, aí sempre que você saísse na porta, você ia ameaçar esse vizinho. Olha, eu estou preparando uma bomba, agora mesmo eu vou soltar aí na sua porta. Ele te falaria a mesma coisa, eu também estou me preparando para me defender. Então ficou só no campo das ideias, no campo da discussão. Nada foi concretizado, né, como ataque. E aí em cima, aí embaixo, né, aí aparecem as palavras, né, que apareceram no texto, dando a definição de cada uma delas. Dicotomia é uma partição de um todo ou um conjunto em duas partes, subconjuntos. Em outras palavras, esse par de parte deve ser. Então, é uma divisão, né? Dicotômico. É você dividir alguma coisa. Aí ele pode ser um conjunto exaustivo, tudo deve pertencer a uma parte ou a outra. E mutuamente exclusivo, nada pode pertencer simultaneamente a ambas as partes. Essa partição também é frequentemente chamada de bipartição. É o que eu falei para vocês, que o mundo foi bipolarizado, ou seja, dividido em uma parte e outra, né? Ambos querendo o quê? O poder. Então, essa é a nossa semana 4. Vocês vão tirar fotos legíveis e a partir dessa semana vocês podem enviar pelo e-mail, né, as atividades da PET 3.
Lembrando a vocês que é necessário vocês enviarem, porque essas atividades é que vai constatar a carga horária anual de vocês e a frequência do ano letivo. A gente ainda não sabe de que forma que a gente vai enfrentar se vai ter uma próxima PET, se vai voltar presencial. Acredito que presencial a gente ainda não vai voltar enquanto não existir uma vacina. Então não deixe as coisas acumularem. Mande as atividades, garanta a sua carga horária anual. Tenha uma boa semana de estudo. Fiquem com Deus.